Jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Esse é mais um tema do seu canal missionário, Missão Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graça por estar mais uma vez aqui reunidos com os teus servos, aqueles que são inscritos nesse canal e aqueles que estão aqui pela primeira vez, que irão participar também desse canal. Que a tua bênção seja derramada sobre as suas vidas, Pai, e que haja um grande despertamento espiritual no meio do seu povo. Eu creio em nome de Jesus. Meu querido, você que é participante desse canal, eu falo participante, né? Porque você já está comigo há muito tempo aqui, né? Sempre aí assistindo, dando o like, o joinha, não esquecendo disso. Se você esqueceu, não esquece, dá um like agora. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Você vai se tornar um inscrito do canal missionário e além receber a oração todas as madrugadas. Às 4 horas da manhã, quando eu levantar para orar, você vai estar sendo apresentado diante de Deus, né? Tinha até um hino que fala assim, põe o meu nome na oração, né? Fale a Jesus em meu lugar, né? Peça para ele me proteger, né? E Jesus responderá. É isso que eu faço. Às vezes você nem imagina, né? Que alguém está orando por você, mas eu estou orando por você, né? E quando nós oramos, sabe para onde vai as nossas orações? Deus tem lá um cálice muito grande, né? Um incensário, né? Melhor dizendo, um incensário. E as nossas orações são depositadas naquele incensário, né? Porque nós estamos clamando ao nome do Senhor. E quando nós estamos clamando, o Senhor ouve a nossa voz. Como dizia o salmista Davi, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Então estamos clamando ao Senhor. Você também pode me ajudar deixando um comentário sobre esse tema. É importante você comentar, você é participante aqui do canal. Estou sempre lá lendo os comentários, estou sempre lá dando um coraçãozinho, dando um joinha. Assim você faz também com o nosso vídeo, né? Olha o que diz a palavra em 1 João, as cartas, né, do apóstolo João, capítulo 2, né, 1 João 2,14, diz assim, eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vencestes o maligno. Veja que coisa maravilhosa. Mas alguém vai dizer, mas por que a Bíblia também fala sobre que os jovens se cansarão e se fadigarão, né? E de cansaço cairão? São aqueles jovens que querem prosseguir na sua própria força. A força do jovem não está na sua plena juventude, né? A força do jovem está quando o Espírito de Deus se apodera dele. Quando ele recebe de Deus o fortalecimento, por isso diz o cumprimento daquela palavra, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É que eu sempre peço a Deus. Eu já fui jovem, né? Hoje eu não sou mais. O tempo passou. Mas eu peço o fortalecimento do Senhor na minha vida e renove as minhas forças, né? Para que eu possa prosseguir pregando a palavra de Deus. Muitos jovens venceram o maligno. Desde os tempos antigos, né, dos reis. Veja, quando o rei Saul ele caiu, Deus então se proveu de novo rei. Quem era? Era o Davizinho, menino novo, que cuidava da malhada dos seus pais, né? Ele estava ali como pastor de ovelha, e Deus escolheu ele. E ele era um menino muito cheio do Senhor na sua vida. Ele tinha o coração voltado para Deus. Por isso que a Bíblia depois fala que era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel, diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Davi se tornou alguém importante na sua nação, porque quando ele foi levar os queijos para os seus irmãos, ele chegou lá e estava uma grande batalha. A batalha que estava acontecendo entre
os filisteus e o povo de Israel. Ele viu aquele enorme gigante dizendo: ó, rei Saul, cadê aquele valente entre vós que vai lutar comigo? Porque se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Isso é uma declaração daquele gigante. Sabe o que Davi falou? Quem é esse circunciso filisteu para se levantar contra o exército de Deus Altíssimo? Né? E ele então disse: não tem ninguém, eu vou. Né? Veja como Deus fortalece o jovem. O jovem cheio do Espírito Santo, ele foi fortalecido e o rei falou: não, você não pode, você não é guerreiro. Mas ele falou: ó, rei, eu vou te contar uma coisa aqui importante. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai quando veio uma ursa e eu venci a ursa. Veio o leão também, eu venci o leão. Assim como eu fiz com a ursa e com o leão, eu farei esse circunciso filisteu. E realmente o rei entendeu. Né? E ele foi. Como que o Davi venceu o gigante? Nós já conhecemos a história. Uma pedrazinha colocou na funda e logo atirou. Então aquela pedra pegou, ó, bem na fronte do gigante, o gigante caiu. O Davi vai lá, corta a cabeça do gigante e levanta a cabeça dele. E os filisteus fugiram e Israel declarou o nome do Senhor e venceu esta batalha. Por causa de um jovem, né? Você tem que entender o seguinte: se você é jovem, você está na obra de Deus, você precisa se despertar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque a palavra que foi bem declarada pelo apóstolo João: jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, vós vencestes o maligno. O maligno, ele não consegue vencer o jovem cheio do Espírito Santo. Eu me lembro quando era jovem, nós buscamos o despertamento espiritual na obra de Deus. Nós subíamos aos montes para orar, orávamos a noite inteira, depois descíamos de lá, íamos direto para uma comunidade para pregar a palavra de Deus, realizando culto no lar das pessoas, pessoas sendo libertas, indo para a igreja, porque os jovens estavam despertados, cheios do Espírito Santo. Né? Quantos jovens, né, que foram chamados por Deus, como Samuel, né? O próprio Samuel que ungiu Davi como rei, ele não foi jovenzinho, que o Senhor o chamou? Quando ele ouvia Samuel, Samuel, e ele não entendia. Quando ele ia até o Eli dizendo: você me chamou? Ele falou: não te chamei, torna a deitar-te. Aí veio a segunda vez: não te chamei. Na terceira ele entendeu. Ele falou: quando alguém ouvir essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus começou a falar com ele. Né? E Samuel foi levantado desde jovem, foi levantado como um sacerdote, como um profeta, mas ele se dedicou na obra de Deus, ele estava ali firme no Senhor e não deixou os santos caminhos do Senhor na sua juventude e começou a fazer a diferença na nação de Israel. Pega o jovem Filipe, que desceu a Samaria, e ali ele pregou a palavra de Deus e houve uma revolução naquela cidade. Está na hora dos jovens, cheios do Espírito Santo, mudar a história de uma igreja, mudar a história de uma cidade, mudar a história de um estado, mudar a história de um país, até mundialmente. E Deus tem falado que é do Brasil que sairão os profetas, são jovens que irão abalar as nações, e eu creio nisso. Se você é jovem, está na tua igreja, forma aquele grupo de oração de jovens, pede para o povo: vamos buscar ao Senhor. Você é cheio do Espírito Santo, as coisas vão acontecer no ministério e você verá a glória de Deus, porque o Senhor te falou pela boca do seu servo, o apóstolo João. Aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo, o homem que deitava no peito de Jesus, por isso era chamado o apóstolo do amor. Ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós. Veja que coisa gloriosa, a palavra que você vai pregar, que você vai anunciar em muitos lugares. Deus vai te levantar para uma grande obra, porque você já venceu o maligno, porque você foi chamado pelo Senhor para ser cheio do Espírito Santo, para buscar ao Senhor em oração, para pregar a palavra de Deus em vários lugares. E as pessoas serão impactadas através da tua vida,
porque você, jovem, já venceu o maligno. Receba no teu espírito nesta hora. Deixa que essa unção recaia sobre a sua vida. Não seja um jovem morto, não seja alguém que só pensa em coisas dessa terra, né? Você não, você foi chamado para pensar nas coisas lá de cima. Buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então que esta palavra entre no teu espírito, que essa palavra arda no seu coração, e que você seja um dos jovens, uns dos valentes, que pregam a palavra, daqueles que vão impactar o mundo. Pode ter certeza disso. Amém? Receba no teu espírito.